Voltando para Brasília, para o Brasil, no Dia do Soldado, em um evento em Brasília que relembrou o Duque de Caxias, o patrono do Exército. Entre as autoridades presentes estavam o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, o ministro da Defesa, José Múcio, Alexandre de Moraes, ministro do STF, e Augusto Aras, procurador-geral da República. Durante o discurso, o comandante do Exército, o general Tomás Paiva, afirmou que desvios de conduta na instituição são repudiados e corrigidos. Parece um recado. Vamos ver. Meus comandados, guiados pelo espírito de servir a pátria, vocês são os fiéis depositários da confiança dos brasileiros, que só foi obtida pela dedicação extrema ao cumprimento da missão constitucional e pelo absoluto respeito a princípios éticos e valores morais. Esse comportamento coletivo não se coaduna com eventuais desvios de conduta, que são repudiados e corrigidos, a exemplo do que sempre fez Caxias, o forjador do caráter militar brasileiro. Vamos para a análise. Gustavo Uribe, ele estava se dirigindo aos seus comandados. Desvios éticos serão repudiados e corrigidos, mas parece que o recado era para fora, né? Era para fora, para mostrar que as Forças Armadas estão preocupadas com a sua própria imagem. Tanto é que o encontro no último final de semana entre Luiz Inácio Lula da Silva, José Múcio Monteiro, ministro da Defesa, e os comandantes das três forças teve esse tom. Inclusive, José Múcio se antecipou, dizendo sim, nada que for exagero ou irregularidade vai ser perdoado. A gente vai investigar. E a gente viu o périplo de José Múcio Monteiro passando pelo Ministério da Justiça, indo para a Polícia Federal, enviando um ofício a Alexandre de Moraes na tentativa de mostrar que as Forças Armadas e o Ministério da Defesa estão fazendo sua parte. E agora vem o Tomás Paiva fazendo esse discurso, que é um discurso forte. É importante a gente ressaltar que é forte não porque pelas palavras em si, mas pelo cargo dele. Porque muitas vezes, quando nós temos o comandante das Forças Armadas e no Dia do Soldado, o discurso, aqui eu vou fazer até uma análise um pouco mais audaciosa, é insosso. Costuma ser insosso, um discurso programado, um discurso dentro das quatro linhas, para usar uma palavra de Jair Bolsonaro, da Constituição, sem sair muito do que é esperado. Quando você tem uma fala dessa forte sobre desvio de conduta, é porque realmente há essa tentativa de colocar as Forças Armadas novamente com seu prestígio. A gente viu pesquisas sendo divulgadas que o prestígio das Forças Armadas caiu bastante, principalmente entre bolsonaristas, que esperavam, sem conhecer a Constituição Federal, que aquele artigo 142 poderia ter alguma vinculação com o golpe institucional, que não se pode misturar alhos com bugalhos, mas é uma tentativa de restabelecer a imagem, então, das Forças Armadas. E Tomás Paiva veio com esse objetivo. Quando ele virou comandante das Forças Armadas do Exército Brasileiro e foi escolhido, ele veio com o objetivo de reinstitucionalizar, de tirar aquele verniz bolsonarista. Inclusive, compararam ele muito com o general Lott, dizendo que era um constitucionalista nato, que defendia a ordem e as regras da Constituição acima de tudo. E é justamente o que ele faz agora no discurso do Dia do Soldado. Dia do Soldado que teve a presença, inclusive, de Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, naquele convite que José Múcio fez, que a gente mostrou ao vivo aqui na CNN Brasil, porque a Polícia Federal foi tirada do 7 de setembro e aí tentou, de uma certa forma, aí criar um laço um pouco maior, dizendo, não, 7 de setembro não, mas Dia do Soldado, a Polícia Federal pode estar presente. Thaís, o Exército está preocupadíssimo em conter os danos, né? Essa semana a gente assistiu, por exemplo, o general Tomás Paiva se encontrando com o presidente da CPMI, Arthur Maia, tentando explicar para ele tudo que ele tem feito para tentar separar as maçãs podres, vamos colocar assim, e preservar a instituição. E uma preocupação grande, assim, de que o relatório da CPMI preserve as forças como instituição. Será que ele vai conseguir? Raquel, a gente tem visto esse esforço desde o fim de semana, quando o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e os três comandantes das forças. Mais do que o discurso de hoje também, Uribe, eu acho que a gente tem que olhar para a fotografia.
para as pessoas que estavam ali, de um simbolismo também bastante importante. Não só o ministro da Defesa, mas o ministro Alexandre de Moraes, que é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, mas é o ministro que comanda os inquéritos lá no Supremo Tribunal Federal e que tem os militares também envolvidos. Nessa fotografia, e aí temos o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, acho que mostra que há uma disposição de tratar as forças como instituição, que não há perseguição. Acho que essa fotografia ela também mostra isso. Ela mostra um momento de voltar para o diálogo institucional, de reestabelecer o diálogo republicano, de tirar a política de dentro dos quartéis. Raquel. Yuri, vamos pegar a deixa da Thaís. O general está conseguindo tirar a política de dentro dos quartéis e está conseguindo punir quem precisa punir? Ele tem feito uma série de gestos públicos para demonstrar que este é o seu objetivo. Agora, a gente sabe por toda a história das Forças Armadas no Brasil, transcendendo gerações, de que não é fácil, não é uma tarefa fácil. A família militar também tem um espírito de corporativo, um espírito de corpo bastante forte. Basta ver tudo que o Brasil viveu no período de arbítrio entre 64 e 85. Os maiores absurdos ocorreram e nunca foram punidos com o rigor que deveriam pela gravidade do que aconteceu. O fato de estarmos em outros tempos, 2023, muito diferente de um contexto de Guerra Fria, etc., facilita o trabalho nesse sentido, mas não é um trabalho fácil. Não é tão simples assim cortar na própria carne, em especial em corporações que têm esse espírito de corpo tão forte, tão arraigado de forma mais do que centenária. E sem falar, né, em todo o aspecto de formação e de cultura interna que é preservada nas Forças Armadas. Mas, de qualquer modo, não é curioso que em 2023 temos que voltar a um termo que era muito recorrente para tratar das divisões dentro do regime militar, que era a linha dura e os legalistas. E voltar a enfatizar que em 2023, militar legalista deveria ser um eufemismo. Infelizmente, ainda não é, mas há sim um trabalho para que seja um eufemismo, ou seja, para que todo militar seja legalista e não descumpra nenhuma regra, nenhuma disciplina, nenhuma hierarquia.